No nosso telão, tema de hoje, lar docilar. Diga, lar docilar. Mesmo que não esteja lá tão doce, comece a profetizar, vai. Lar docilar. Vai ficar, em nome de Jesus. E nós vamos ver se isso é uma ilusão ou isso é verdade. Então, para nós é verdade, com certeza. Mas vamos correr naquilo que estiver ao nosso alcance, fazer para que continue doce, ou para que se torne doce, ou para que fique ainda mais doce o nosso lar. Diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, se não for Ele, amados, o centro, a rocha, se não for Jesus numa família, não há nada doce. Se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não guardar o casamento, não guardar a família, não guardar os filhos, em vão vigia a sentinela. Jesus está na nossa família. Há esperança onde Jesus está. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Deus bondoso, Deus amoroso, Deus fiel, Deus de amor, Deus de paz, Deus de família, Deus de perfeição, Deus de doçura, Deus de alegria, Deus de felicidade. Tu és o Deus que está na nossa vida, Tu és o Deus que está na nossa família, Pai. E nesta manhã, Tu queres nos ensinar, Jesus, a ter, a ser uma família doce, uma família suave, uma família harmoniosa, uma família feliz, Pai. Uma família que desfruta da Tua bênção. Uma família que vive a plenitude de Cristo. Uma família que é modelo, que é exemplo. Uma família que é segundo o Teu coração, Jesus. Então fala-nos, ensina-nos. Só o Teu Espírito pode fazer isso, Pai. Eu estudei, Pai, eu me preparei, eu orei. Mas só o Senhor é o dono da semente. Só o Senhor é o que convence, é o que educa, é o que disciplina, é o que exorta. Só o Senhor pode fazer a semente germinar. E eu oro agora para que em cada coração e em cada lar, essa semente germine a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, para que os nossos lares sejam de verdade lares, doces lares, em nome de Jesus, amém, 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 diga lar, doce lar, amém, Bispa Silmara, muito obrigada. Meus irmãos amados, ovelhas lindas, preciosas, povo eleito, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos lembrar o que nós temos dito sistematicamente aqui já há vários meses. Deus criou o casamento, Deus criou a família. E Deus criou o casamento e a família como a mais importante e fundamental das relações humanas. Saiba, e eu quero dizer isso logo no início deste sermão, que a sua família é o maior tesouro que você tem. Comece a confessar, levantando uma das suas mãos, com fé e dizendo: a minha família é o maior tesouro que Deus me deu. Mas quando nós olhamos o panorama
das famílias hoje, o que está acontecendo nessa sociedade, no nosso Brasil, no mundo inteiro, hoje, infelizmente, nós vemos na nossa sociedade tantas famílias atormentadas, tantas famílias destruídas pela negligência dos valores bíblicos. Não há outra explicação. Por que uma família é destruída? Por que uma família é atormentada? Faltam valores de Deus, faltam princípios bíblicos. Nós vemos violência, nós vemos abuso, nós vemos descaso, desrespeito, infâmia, apologia ao sexo ilícito, apologia e aplauso ao pecado, divórcio e muito mais vergonha por todo lado do que jamais se viu na história. Que vida miserável é viver sem Deus. Que vida desgraçada é viver fora da palavra de Cristo. A nossa família, amados do Senhor, tem que ser um porto seguro. A nossa família tem que ser um lugar de paz. A realidade é muito dura. O que nós vemos hoje acontecendo com as famílias, muitas famílias à nossa volta, muitas famílias dentro do nosso próprio parentesco. A realidade é dura, mas a verdade é que muitos homens não aprenderam a serem maridos, pais, provedores, líderes. Você sabe, quando uma pessoa resolve seguir uma carreira, por exemplo, medicina, nós temos médicos aqui, esta pessoa, ela vai se preparar primeiro para fazer um curso, primeiro para adentrar a uma universidade. Então ela vai estudar e estudar e estudar para ela estar apta a cursar uma universidade, uma faculdade de medicina. E quando ela ingressa na faculdade, ela vai estudar, estudar e estudar. E ela tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, no mínimo. Mais residência, mais especialidade, mais experiência, mais trabalho, e mais estudo, e mais especialização, e mais pós-graduação, e mais atualização. E nós vemos muitas vezes uma carreira exigindo 9 anos, 10 anos de preparo para exercer uma profissão. Eu peguei medicina, mas poderia pegar engenharia, poderia pegar magistério, poderia pegar qualquer profissão, não é? Tecnologia, todas precisam de muito estudo para primeiro começar a aprender, para ter capacidade de ingressar no curso. E depois, nesse curso, precisa de muita dedicação, muita informação, muito conhecimento, muita gente para ensinar a se tornar, a pessoa se tornar um profissional. Se você pensar, por exemplo, no casamento, não há nenhum preparo para alguém se tornar marido ou esposa. Não há nenhum preparo para alguém se tornar pai. A pessoa pensa, ela beija bem, ele beija muito bem, vamos casar. É bonita, é bonito, é simpático, é atraente, é agradável, vamos casar. Não há preparo. E de repente, casados já, também não há nenhum preparo para a paternidade, para a maternidade.
Mesmo aqueles que fazem um planejamento, e existem casais que se planejam, mas mais baseados o quê? Em um tempo de profissionalismo, em de desenvolver uma carreira, em um tempo de se preparar financeiramente, ou de comprar uma casa maior, ou de ir para um local mais adequado. Mas o preparo para a paternidade, para a maternidade também não existe. E mesmo alguns casais nem se preparam. De repente vem o bebê. Ai, agora vamos ser pais. E corre a arrumar as coisas, e corre a fazer enxoval, e corre a preparar coisas externas. Mas preparo interno, amados, se preparam muito mais para carreiras do que para a família, do que para casamentos, do que para paternidade e maternidade. Então, nós vemos um despreparo muito grande das famílias que se formam. E o preparo não existe da parte da sociedade, não existe da parte sequer das famílias, não existe muitas vezes da parte da igreja. Hoje as igrejas estão aí falando em DD. Diabo e dinheiro, dinheiro e diabo. Diabo, dinheiro, dinheiro e diabo. Não existe preparo do ser humano, não existe o desenvolvimento da salvação com temor e tremor que envolve princípios para todas as áreas da vida, para todas as atividades, para tudo aquilo, né, que Deus nos chamou a ser e a fazer nesta terra. Então, as famílias, na maioria das vezes, não transmitem valores de Deus às gerações seguintes. Muitas mulheres fogem de seus papéis que foram dados por Deus. Nem conhecem muitas vezes esses papéis dados por Deus. E nós precisamos saber que é a família, especialmente a família de Deus, que produz abrigo, que produz proteção, segurança, amor, respeito, dignidade. É na família que os valores mais importantes têm que ser forjados. É da família. Se os maridos, e ouçam os maridos que estão aqui, os maridos que estão online, se os maridos não têm nenhuma ideia da responsabilidade que eles têm na vida da sua esposa, se os pais não têm nenhuma ideia de como preparar um futuro para os seus filhos, se os pais abandonam os deveres sagrados, deixando filhos sem qualquer preparo quanto ao futuro, essa família não está vivendo o modelo bíblico. E o que acontece com o lar docilar? Passa a ser uma ilusão, passa a ser uma fantasia, passa a ser não um sonho a se realizar. Muitas vezes é um devaneio ou um pesadelo. E não há nada de doce ou de gostoso num lar onde há abuso, promiscuidade, abandono, violência, rejeição. Família tem que permanecer unida. Família tem que vivenciar os valores de Deus para ter em seu lar um doce lar. Então, o que faz a verdadeira igreja de Cristo? E eu quero que você tenha esta gratidão a Deus no seu coração por ter sido plantado nesta igreja, neste ministério. Porque a verdadeira igreja de Jesus tem a obrigação de evitar essas tragédias que nós temos visto em nossa sociedade. E como é que nós podemos evitar essas tragédias? Ensinando os casais como viver o amor, como manter a chama do casamento acesa, como viver de forma avivada, despertada, intensa, como honrar os votos do casamento. E muitas vezes a igreja está ensinando isso e as pessoas estão insistindo em quebrar os votos, em quebrar a aliança, não é?
Mas cabe à igreja de Jesus preparar pessoas. Nesse nosso curso de casais, encontro de casais, que eu e o bispo estamos fazendo às terças-feiras, nós incluímos neste agora 2 casais que vão se casar, que estão de casamento marcado. Nós vimos por bem já trazer a preparação. E nós vamos fazer isso com todos os casais noivos, prepará-los para evitar essa desgraça que está aí acontecendo com as famílias. Os homens casados estão sendo trabalhados, aprendendo como é que se lida com o lar, com a casa, como é que se trata uma esposa, qual é a função dele exatamente na prática, no dia a dia. As mulheres casadas estão tendo um curso na igreja para se alinharem, para arrumarem o que precisa ser arrumado, para então serem felizes como esposas, como mães, como servas de Deus, como profissionais. Então, isto cabe à verdadeira igreja de Cristo. Como é que nós vamos evitar essas tragédias? Ensinando os casais. Os casais têm que aprender como viver o amor, como manter a chama daquele casamento lindo, tão maravilhoso, acesa. Como viver de forma avivada, como honrar os votos do casamento, porque votos são feitos, votos feitos com Deus e diante de Deus, não podem ser quebrados. Isso é sério. Porque lar é onde o cristianismo é testado, amados. O cristianismo não é testado na igreja. O cristianismo não é testado aqui em 2, 3 horas que você passa aqui durante a semana. O cristianismo é testado em casa, no lar, na família. Amém? Então, a construção de um lar sólido não é resultado de sorte. Vou repetir. Um lar sólido não é resultado de sorte. Mas é quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, decidem seguir os padrões bíblicos. Porque quando se segue os padrões bíblicos, se vive a bênção dentro do lar. Simples assim. Isso é construir uma família sobre a rocha sólida. Isso é uma construção eficaz, segura. É essa construção a mais importante da vida. A construção, ouçam, mais importante da nossa vida é a construção de uma família. Amém? Isto não é simples? Não. Isto é fácil? Não. Isto é possível? Sim. No Senhor é possível e é seguro e eficaz. Amém? Então, depois desta introdução, você já digeriu aí o que o Espírito está tratando com você, você está misturando fé. Isto é para levar você a viver num lar docilar. Para construir, se você vai se casar, se você vai renovar os seus sonhos, é para construir um lar docilar, do jeito que o Senhor quer. Amém? Então, vamos ver os pontos de hoje. Ponto número 1, família começa com casamento. Então eu pergunto para os irmãos, num ajuntamento, existe família? Não. Não. Para Deus, não. Segundo a palavra de Deus, não. Hoje as pessoas namoram, têm seus relacionamentos sexuais e chamam isso de casamento, chamam isso de família. Diante de Deus, não o é. Não é. Família começa com casamento. Não adianta achar o príncipe encantado, achar que é a princesa. Não adianta postar, sabe, fotos, dizer que está em passeio, em lua de mel. Isso é promiscuidade. Isso é fornicação. Isso é pecado. Família começa com casamento.
para recordar Gênesis 2:24, que diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então tem que deixar, isto envolve responsabilidade, isto envolve acordo, isto envolve permissão dos pais, isto envolve coerência, harmonia, planejamento, finanças. Não é assim, vou me unir a uma mulher, vocês me mantenham aí. Vou me unir a uma mulher e vocês têm que endossar quem eu escolho. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Essa sua mulher já foi preparada por Deus para ser mulher deste homem, tornando-se os dois uma só carne. Então, este uma só carne, este unir-se à mulher preparada por Deus, porque sua mulher é aquela que Deus dá para ele possuir como esposa e vice-versa. Então, isto é de Deus. Isto aqui tem a compreensão dos pais. Isto é saudável. Quando é de Deus, é saudável. Quando é de Deus, é tudo santo, é tudo bom, é tudo agradável. Isto é de Deus. Então, casamento começa com Deus. E família começa com casamento. Amém? Então diga aí, família começa com casamento. Bispa, agora então é o seguinte, eu não sabia, mas eu estou aqui, eu sou unido à minha esposa. Nós temos uma vida em comum, temos filhos, tal e tal. Então você está ouvindo a palavra, o tempo da ignorância não conta para Deus. Então a partir de agora, você vai acertar o seu casamento diante de Deus e diante dos homens. Então, chegamos até aqui, todos nós muito ignorantes em termos de conhecimento bíblico. Mas a partir da revelação, a partir do conhecimento, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que ser responsáveis diante de Deus. Então, a partir de agora, precisa casar? Sim, precisa casar. Isso não significa que você tem que fazer aquela cerimônia, sabe? Com véu, grinalda e flor de laranjeira, e gastos, e buffet, e bebê. Se quiser, faça. Mas a necessidade, não estou falando aqui que é de uma cerimônia, estou falando aqui que é de um acerto, é de um casamento. Precisa ter aliança na mão esquerda, precisa ter cartório bonitinho com registro civil, precisa ter a bênção de Deus. Amém? Lembrando aos homens casados, quem é casado aqui? Olhe na sua mão esquerda no dedo anular. Se ele estiver vazio, e você é um homem casado, isso está em transgressão diante de Deus. Tem que usar aliança. Tem que usar aliança. Homens casados usam aliança na mão esquerda. Bispo, sabe quanto é que custa uma aliança? Amado, hoje existe, sabe? Alianças que são o quê? Folhadas, de aço inoxidável. Existem bijuterias. Não, mas fica preto. Custa R$1, joga fora e compra outra, joga fora e compra outra, mas põe uma argola nesse dedo. Entenderam? Bispa, eu trabalho com máquina, é perigoso. Muito bem, na hora da máquina você pega uma corrente, pendura ela aqui para todo mundo ver que tem uma aliança pendurada ali, tá bem? Põe uma correntinha com a aliança, põe a sua luva, porque já que você trabalha com máquina, você tem que ter todos os apetrechos. Então, aquela luva de proteção da sua mão, bonita, né? Que você precisa para fazer carinho na esposa e nos filhos. Então, e depois que acabou o trabalho, que tirou a luva, tira da corrente e põe no dedo. Então, esposas, vocês vão de convir comigo que vocês querem uma aliança na mão dos seus maridos. Amém? É bom? É. Por que, bispa? Isso é convenção. Mas é uma convenção tão boa. É tão bom. Porque quando alguém olha na mão do meu marido e vê uma aliança, sabe que ele pertence a alguém e alguém pertence a ele. Amém? Agora, se ele é casado e não usa aliança, ele passa uma mensagem
duvidosa? Pecaminosa. Não é duvidosa, porque ninguém tem dúvida de um homem que é casado e não usa aliança. Todo mundo já fala, aí tem. E tem mesmo. Tem o quê? Tem falta de entendimento, tem falta de prática da palavra, tem falta de respeito, tem falta de temor a Deus, tem falta de compromisso, tem falta de um monte de coisa. Então, homens casados, a partir desta mensagem, aliança no dedo anular da mão esquerda. Amém. Bispo, não tenho dinheiro para comprar biju. Todo mundo vai procurar o bispo Rai, que ele vai comprar alianças para todos os homens da igreja. Te arrumei agora. Amém? Você já viu, é real que eu estou falando. Se aproxima muitas vezes um casal e vem perto da gente, está chegando à igreja, nós não conhecemos. Então assim, tem um casal, está ali. Eu olho a mão do homem, não tem aliança. Eu não sei se ele é irmão da figura, se ele é marido dela, se ele é um caso. Eu não sei quem é. Que história que passa aí? Você fica ali, não quer pecar, mas não está clara a situação. Não é verdade? A mulher usa aliança, o homem não usa. E você fala, será que ela é mulher dele, ele não usa aliança? Ela é mulher de outro, tá? E quem é esse? O que se passa nisso? Que jogo é esse? É estranho, é estranho. Então, se é marido, se é casado, aliancinha bonita no dedo. Tá bem? Amém? Muito bem. Por quê? Porque família começa com casamento. E casamento de Deus tem compromisso. E na Bíblia Sagrada, antes o compromisso não era como aliança, não. Era um bracelete que se colocava no braço da mulher, amada, de ouro. Sabia disso? Em algumas culturas, em algumas épocas, os homens usavam o brinco na orelha, uma argola na orelha, era sinal de que ele era comprometido. Depois virou adereço. Argola no nariz, obrigada, presbítera Dama. Argola no nariz. A piercing. Durante um tempo, a argola no nariz era a aliança do homem, era o compromisso. Ele era casado com alguém. Daí vem o homem dar uma aliança à sua esposa, à sua futura esposa, um anel de compromisso. Então, isto sempre foi bíblico. E nós não vamos mudar a Bíblia. Amém? Ponto número 2. Estamos aprendendo lar docilar. Lar docilar. Bispa, sabe qual é o problema? Meu caso não é nem que eu trabalho com máquina. Eu fiquei gordo. A aliança não serve no dedo. Você já viu o homem que usa aliança no dedinho? Amados, deixa eu falar aqui. É ridículo. É ridículo. Aliança no dedinho é ridículo. Ele quer honrar o casamento, mas não tira a mão do bolso para aumentar aquela aliança, sabe? Vai ali, manda o ourives pôr um ourinho a mais, estica um pouquinho, faz um número 2 maior, né? E vamos pôr, entenderam? Amém? Mas fica aquela aliança no dedinho. Ah, esquisito. Bispo, nada de ficar gordo. Vai correr. Muito bem. Número 2. Família é uma união de amor inquebrável. Ora, se é de Deus, não pode quebrar. Diz em Mateus 19:6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Se é um só, como é que vai separar? Como é que vai quebrar? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe não pode separar. É inquebrável. Está diante de Deus, grudado, virou um só, fundiu, tem fusão, não tem como separar mais. Então, casamento, família, é uma união de amor inquebrável. Número 3. Vida sexual é para o casamento. E os jovens digam amém. Meio a contragosto, mas amém. Vida sexual é para o casamento. Mas é que eu vou casar em janeiro.
Então, a sua vida sexual começa em que mês? Janeiro. Lindo. Simples. Diz a palavra em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Para Deus, a maior honra que existe é o casamento. É no casamento. Bem como, o que é digno de honra? O leito sem mácula. Pode ver que o leito veio depois do casamento. Paulo poderia ter posto assim: digno de honra seja o leito sem mácula, bem como o casamento. Não, a ordem é outra. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como também o leito sem mácula, porque Deus julgará. Deus julga, mas não é a graça? Mas a graça pode o leitinho antes do matrimoninho. Não, porque Deus julgará os impuros e... Julgará ou não julgará? Julgará. E se Deus julga, para estabelecer o quê? Um juízo, uma sentença. Então, primeiro casamento, depois cama. Primeiro casamento, depois sexo. Vou de novo. Primeiro casamento, depois cama. Primeiro casamento, depois sexo. Você não quer um lar docilar? Não pode inverter as coisas. Tem que ser do jeito de Deus. Tá? 1 Coríntios 7, 1-5 diz assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Meu Deus, o que Paulo disse aqui? Ai, meu Jesus. Olha, amados, as pessoas não sabem os contextos, nada, e aí fica julgando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que é bom não tocar em mulher. É bom, olha, enquanto não se casa, é bom não tocar. Depois que casa, toca muito. É para tocar. Quanto ao que me escreveste, porque a igreja estava tocando antes de casar. Estava tocando sem casar. Então Paulo disse, quanto ao que me escreveste, você precisa saber o que foi escrito, as perguntas que fizeram a Paulo. E ele diz, quanto a esse assunto de sexo antes do casamento, é bom que o homem não toque em mulher, não tenha relacionamento com uma mulher antes de casar. E agora, o que é que ele diz no 2? Mas, por causa da impureza, como a pessoa às vezes não consegue se conter, não consegue segurar aquela onda, os hormônios estão... Então, por causa da impureza, para não fazer o que não é lícito, cada um tem a sua própria o quê? Própria namorada? Amante? Ficante? A própria esposa. E cada uma, isto é, para as mulheres também, o seu próprio... Então, não é o seu próprio namorado para poder tocar. É o seu próprio marido. Não estão entendendo Paulo? Amém? Versículo 3. O marido agora casou. Se é marido, casou. Então, o marido conceda à esposa casada o que lhe é devido. Agora toca muito. Amém. Só Isaías que está tocando. Só Isaías que está praticando a palavra. Glória a Deus, Nilma. Glória a Jesus. Parabéns, Isaías. Cumprindo a Bíblia, sim, cabalmente. Muito bem. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa é casada ao marido. Então toca, 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 toca. E a música é linda quando você toca casado. Quando você toca solteiro, a música é feia. Aliás, não é música, é uma bagunça, não é? O que diz o versículo 4? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Essa mulher que não tem poder sobre o corpo não é a mulher solteira. Nós estamos no contexto agora do casamento. Então, a casada, ela não faz mais o que ela quer. Ela tem que pensar no marido dela. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O marido não faz o que ele quer com o corpo. A mulher dele agora é uma só carne com ele. Então, ele tem que satisfazer a sua esposa. Ele tem que guardar o seu corpo para a sua esposa. Está claro até aqui? Versículo 5.
Não vos priveis um ao outro. Que um ao outro, se você pegar isso e falar, é para os namorados, não, isso é para os casados, marido e mulher, não é para se privar. O que é isso, bispo? O que Paulo está dizendo aí? Que é para ter relacionamento conjugal, é para ter sexo. Marido e mulher não pode se privar, salvo, talvez, por mútuo consentimento. Um combinado, não pode um se negar para o outro, é um combinado. Para quê? Para vos dedicar à oração. Então, tem alguma coisa que está difícil, que está impedindo, que está dificultando, e naquele momento tem que orar. Os dois têm que orar. Amém? Vos dedicardes. Não é um ora e o outro fica de boa esperando. Os dois têm que orar. E novamente vos ajuntardes. Então, é por um tempo, por uma permissão, por um combinado, uma doença, uma operação, uma gravidez de risco, um parto, uma cirurgia, um tratamento, enfim, um impedimento só. E ora. E ajunta logo. Volta logo. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da... Então o diabo entra nesses períodos longos sem relacionamento. Então, nós estamos falando para casados. Amém até aqui? Casados. Amém. Muito bem. Então, vida sexual é para o casamento. Muito bem. Bispa, atropelei tudo. Calma, amado. Nós vamos orar, amadinha. Já, desatropela e segue daqui com a vida em ordem. Porque onde abundou o pecado, e sexo sem casamento é pecado, eu não vou falar, é um equívoco, é um tropecinho. É pecado, né? Pecado é pecado. Então, pecou, o que faz? Se arrepende diante de Deus, sinceramente, com o coração. E o Senhor é misericordioso, Ele perdoa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, louvado seja Deus. Tudo para Deus tem conserto, tem remédio. Ai, como Deus é bom. Número 4. Outros tipos de relações sexuais são contra Deus. Então, que outros tipos, bispa? Tirou o relacionamento entre marido e mulher da forma santa. Qualquer outro tipo de relacionamento é contra Deus. Vou falar alguma coisa que está em Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, quando uma pessoa não quer ouvir Deus, seguir a Bíblia, presta atenção. Eu não vou fazer o que a Bíblia fala. Eu não quero nem saber o que Deus diz sobre isso. Eu gosto de homem, porque eu sou homem, eu gosto de homem. Eu sou mulher, mas eu gosto de mulher. Então, presta atenção. Por isso, se você ler o contexto, não tenho tempo para fazer isso hoje, você vai ver que é quando a pessoa não dá atenção ao conhecimento bíblico. Não dá atenção ao que Deus diz que é o correto. Por isso, Deus entregou tais homens a... Então, Deus faz o seguinte. Você não quer fazer o que eu falo que é certo? Você não quer seguir o santo? O que é bom? O que eu criei perfeito? Então você vai ser entregue a coisa imunda. Pelas concupiscências de seu próprio coração. Quer dizer que os desejos mundanos de certos corações, os desejos ilícitos, sexualmente falando, de certas pessoas, levam a estas pessoas a negarem o que Deus criou, a forma como Deus criou o sexo, para viverem outros tipos de relacionamentos. E o próprio Deus entrega a imundícia. Para desonrarem o seu corpo entre si. Então, todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento é desonra do próprio corpo. A Bíblia diz isso. Quem está tendo relacionamento sexual sem ser casado está desonrando o próprio corpo e o corpo de outra pessoa. É desonra. E a pessoa começa a achar que isso não é errado. Que isso não tem problema. Que isso, contra isso é caretice. Que Deus não sabe de nada. Que a pessoa é que sabe de tudo. Isso já é uma entrega à imundície. Já é uma entrega interna a cometer estas torpezas. Diz o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em...
Então a pessoa diz, não tem problema. Que mal é uma forma de amor. Mudaram a verdade de Deus em... É mentira. Deus não diz isso. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quer dizer que a pessoa é que se julga correta, os conceitos dela é que são os verdadeiros, ela é que sabe o que é bom, ela é que isso, outra que é bom, isso é que é amor. Então estão adorando e servindo o homem, a criatura, a filosofia, os conceitos do mundo em lugar do Criador. O qual é bendito eternamente, amém. Deus continua o mesmo, Ele não muda, amém? A gente tem mais, 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Meu Deus do céu, o próprio Deus entrega. É isso que você quer? Você já está desonrando seu corpo? Vai. Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário a que natureza? A natureza de Deus, ao que Deus estabeleceu como natural. Então, ter sexo, uma mulher com outra mulher, é contrário a Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Não é bonito, não é lícito, não é honroso, não é forma de amor, é, pela Bíblia, chamado de imundícia. São paixões infames. São disposições mentais levadas por uma concupiscência enganosa, um desejo enganoso. E diz o versículo 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher. Natural da mulher. O que é natural? Um homem e uma mulher. Deixando-se inflamar. Você não vê os homens começando a... Se inflamaram mutuamente, homem com homem, em sua sensualidade. Cometendo o que, igreja? Homem com homem, o que? Torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu. A Bíblia chama de acerto ou de erro? Erro. Homem com homem é erro, é torpeza, imundícia. Não é bonito, é abominável para Deus. E isso tem punição. Eu reputo como uma grande punição a pessoa já ser entregue a uma disposição mental que pensa que isso é bonito. Já é uma punição. Uma pessoa que defende homossexualismo e lesbianismo já é uma punição. Ela já está punida porque ela está errada mentalmente. Ela já está doida. Pessoas que curtem o homossexualismo nas redes sociais. Pessoas que andam com homossexuais, aprovando os seus comportamentos. Não estou falando de desrespeito, de linchamento, pelo amor de Deus. Respeito a todas as pessoas. Diferentes de nós especialmente. Agora, aplausos naquilo ou para aquilo que Deus chama de torpeza, aquilo que Deus chama de inflamar, de disposição mental reprovada, é reprovado. Você pode ver que toda pessoa que começa a defender estas questões, ela começa a abrir também defesas de outras coisas que são contra Deus. Porque há uma disposição mental a defender o errado, então ela defende a droga, ela defende o tráfico, ela defende tudo. Ela defende bebida, que mal tem. Esta pessoa já está entregue a uma disposição mental reprovável. Essa pessoa já está entregue à imundícia. Então, isso aqui é muito sério. Amém? Então, este ponto diz, outros tipos de relações sexuais são contra Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11, também diz assim, ou não sabeis que os injustos, e quem não segue a palavra,
é injusto. Não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Sabe o que tem de crente se enganando e querendo enganar todo mundo? Não tem problema. Amados, eu ouvi uma declaração de um pastor, famosíssimo, e por ética eu não posso falar, famosíssimo. Tem programa aí na televisão adoidado. Muitos de vocês assistem, curtem ele. Ele tinha um adereço, não tem mais, não posso falar mais nada. Ele foi a público, escreveu uma declaração, publicou um livreto, dizendo que todas as formas de sexo entre o casamento, todas, são permitidas. Que fechou a porta do quarto, vale tudo. Esse homem não está percebendo que já está entregue a uma disposição mental reprovável e está levando as ovelhas à confusão e a cometerem torpeza. Porque é um líder de uma grande igreja, uma grande denominação. Então, a palavra de Deus diz, se você muda a Bíblia, ai de quem tira, põe, acrescenta, né? Ou comete uma injustiça. Injustiça não é só questão de justiça da lei. É quando você fala contrário à palavra, quando você é injusto porque você não concorda com a justiça, com o que Deus falou que é justo, que é correto. Então, os injustos não herdarão o reino. Não vos enganeis. Não deixe ninguém enganar você. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, práticas sexuais que tem ali violência, que tem abuso, que tem coisas terríveis, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Bêbado não é o que cai na rua, amado. Bêbado é quem bebe. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Eu adoro esta frase. Tais fostes. Se não fosse Jesus, nenhum de nós poderia estar aqui hoje. Mas graças a Deus, porque nós que temos Jesus, temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não importa o nosso passado, importa a partir de Cristo na nossa vida. Muito bem. Ponto 5. Nós vamos parar nele. Depois a gente continua na quinta-feira. Tudo tem que acontecer dentro do tempo? Dentro do tempo certo. Isso significa que tem um tempo certo para todas as coisas? Você sabe decora Eclesiastes 3? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem que acontecer dentro do tempo certo. Em 1 Coríntios 7, olha o que Paulo diz, versículos 8 e 9. E aos solteiros, quem aqui é solteiro? Nossa, não tem solteiro, uma igreja só de casados. Vi só uma mão ali na ponta. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem é solteiro, quem é virgem, não tem que ter vergonha. Tem que ter alegria, um privilégio. Ser solteiro é um privilégio. Sabe por quê?
Porque você ainda pode construir um lar docilar por causa da palavra que você está recebendo. Você pode ser feliz construindo um lindo sonho, um castelo que não vai ser formado em cima de areia, mas sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. E a nossa sociedade tem zoado com a virgindade. O virgem é o bobinho, a virgem é a bocozinha, a virgem é a virgem é a santa e irrepreensível que vai desfrutar do melhor desta terra. O homem e a mulher virgens são objeto do amor, da proteção, da segurança de Deus. E Deus reservou para esses o melhor. O melhor, não se envergonhe. Não se envergonhe. Meninas de 9 e 10 anos hoje se perguntam: vem cá, você é virgem de boca? O que é virgem de boca? Nunca beijou? Sua boba. É isso que nós queremos para as nossas filhas, amados? Não. Não. E as mais velhas falam outras coisas. 14 anos, virgem, tonta, ridícula, retardada. Ninguém te quer? Não. Eu me amo. Deus me quer. E aquele que vai me querer, preparado por Deus, vai levar o melhor. Então nós temos que ensinar isso às nossas filhas, e os filhos não terem vergonha da sua virgindade. Pelo contrário, isso é motivo de honra no século 21. Amém? Muito bem. E aos solteiros e viúvos, nós temos viúvos aqui entre nós. Digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo disse, eu não estou encrencado. Porque quando alguém casa, é uma encrenca. Não, a encrenca e o encrencado fui eu que falei, irmão, não foi Paulo não. Mas Paulo tinha um ministério que não poderia comportá-lo casado. Ele seria um mau marido, um mau pai. Imagina ele viajando, indo levar o evangelho para o ocidente, sendo torturado, preso. Que marido seria esse? Ausente? Que pai seria esse? Irresponsável? Então ele diz, olha, os solteiros e os viúvos, eles estão aí num estado de privilegiado. Por que privilegiado? Porque pode escolher ainda o que quer fazer da sua vida. Se quer permanecer assim ou não. E o Senhor vai dirigir os passos. Logicamente, não é? Diz o versículo 9. Caso, porém, estão aqui solteiros, viúvos, caso, porém, não se dominem. Todo mundo está entendendo? Sabe por quê, amado? Porque solteiro, até uma certa idade, tem o tal do hormônio, você sabe, né? Eles gritam. E os viúvos também. Tem hormônio também. Começa a ter uns negócios esquisitos. Vocês acham que só tem fogacho? Fogacho, que é aquele calorzinho. Não é só isso, não. Não é isso, não. Não é só isso, não. A pessoa está bem vivinha, tanto homem como mulher. E às vezes tem a questão da solidão. Então a pessoa fica tão desesperada para ter um, sabe, um cobertorzinho de orelha nesse inverno, alguma coisa, não se dominam. Vai, e aí? Então, caso, porém, não se dominem, quem é que está mandando? Deus, na sua palavra, através do apóstolo Paulo. Porque é melhor casar do que viver. O que é viver não é abraçado não, viu, irmão? Um S no meio de duas vogais tem som de Z, aprendeu isso? Não é abraçado não, é abrasado. Você sabe o que é viver abrasado?
Ah, que eu sou muito quente. Não é temperatura, não. Então, amados, vamos aqui fechar essa questão. São pontos, eu estou brincando um pouco, porque é delicado, a gente tem que suavizar. A igreja não tem falado nisso, as igrejas não têm falado nisso. Quando alguém se pronuncia, como esse pastor, fala bobagem, desculpem, fala absurdo, leva a ovelha ao erro. O outro lá também, aquele maluco lá, daí sei lá o quê, um monte de sigla junto, também é outro maluco que ficou famosinho e agora pôs as manguinhas de fora e começa a dizer que vale tudo. Essas pessoas, um dia, eu fico só pensando quando estiverem diante de Jesus, prestando contas da sua vida e das ovelhas que Deus conferiu a essa gente para cuidar. Eu temo e tremo. Então, eu quero encerrar dizendo que a nossa postura foi, é e sempre será bíblica. E nós estamos aqui para promover casamentos no Senhor, para todos os solteiros e viúvos que não se dominarem. Não é nenhum erro, não é nenhum pecado, ao contrário. O casamento vem também solucionar problemas de abrasamento. O casamento vem solucionar os problemas de quem não se domina sexualmente. Para não fornicar, para não adulterar, para não pecar, nem contra si, nem contra ninguém. Não defraudar o seu próprio corpo, nem o de outra pessoa. E mais do que isso, machucar o coração de Deus. Um Deus tão lindo, que criou tudo perfeito e criou a família para ser de fato um lar, doce lar. Então, até aqui me ajudou o Senhor e eu sei que Ele me ajudará a falar nesses temas difíceis, mas não impossíveis, capacitada pelo Senhor para ajudar você, a sua família, você se preparar. Eu dei aqui exemplos da faculdade, de tantas profissões, nós estamos nesse preparo. Muita gente diz, mais outra mensagem de família? Mas, como é que anda a sua família? Como é que andam os seus filhos? Que educação bíblica você passou para os seus filhos, para as suas filhas? Deus tem acerto de contas com quem Ele nos entregou para cuidar. Amém? Então eu quero encerrar essa mensagem hoje dizendo o seguinte. Em Cristo, tudo pode ser renovado. Em Cristo, tudo pode ser transformado. Inclusive uma vida familiar errada. Quem sabe, amados, muitos de nós chegamos aqui com tudo errado. A vida toda errada, os relacionamentos errados, casamento errado, educação errada, filhos errados, tudo errado. Mas em Cristo, tudo pode se tornar novo. Portanto, não desista do seu casamento, não desista da sua família, volte-se para os caminhos do Senhor. Os planos do Senhor para você são perfeitos, a sua família colherá frutos eternos, seu lar será, de fato, um lar, doce lar. Eu termino com 2 palavras proféticas a partir de agora, para as nossas famílias. Amém? Sofonias 3, 16 e 17, que diz: naquele dia se dirá a Jerusalém. Põe aí, se dirá a igreja, se dirá a família Silva, família Souza, família Almeida, família Brant. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião. Não se afrouxem os teus. Família errou, deu tudo errado. O que Deus está falando hoje? Não se afrouxe os seus braços. Não entregue os pontos. Não joga a toalha.
Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista de reconstruir, se for necessário reconstruir tudo, começando do zero. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. O Senhor teu Deus está na tua casa, no meio da tua família, poderoso para salvar-te, poderoso para salvar a sua família. Ele se deleitará em ti com alegria. O Senhor vai se alegrar com o que vai acontecer no seu lar, renovar-te-á no seu amor. Ele vai renovar você, vai renovar seu casamento, vai renovar a sua família no amor. Regozijar-se-á em ti com, sabe, você ainda vai dar muita alegria para o Senhor, a sua família, mesmo que tenha vindo errado até hoje. É tempo de renovação, é tempo de transformação, amém? E Isaías 61, 4 e 9, receba para você. Edificarão os lugares antigamente assolados. Você vai edificar a sua casa, mesmo que tenha sido assolada. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Pode vir tudo errado, vem vindo tudo errado, bispa, dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós. Não importa, vai haver restauração. A sua família vai ser edificada. E a sua posteridade, quem tem filhos, receba aqui, será conhecida entre as nações. É a profecia deste ano. Os seus descendentes serão conhecidos no meio dos povos. Não porque são drogados, traficantes, maconheiros, adúlteros, fornicadores. Não! Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Receba para você. Receba para você. Não importa o quanto houve de erro. Agora, Jesus entra para restaurar, para redefinir, para reedificar. O Senhor vai restituir, amados, tudo que foi roubado, tudo que foi lesado por Satanás. É hora de vermos as nossas famílias benditas. Fique de pé no seu lugar, Pai amado e bendito. Graças te damos, Pai, por esta honra nesta manhã. Jesus, aqui estamos na escola do Espírito Santo, Deus. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus, Pai. E nós estamos aqui diante deste ensino, aprendendo dia após dia, semana após semana, mês após mês. Para quê? Para vivermos isso, Pai, para praticarmos isso, Pai. Oh Deus, como um médico, um engenheiro, um professor se torna o melhor profissional ali na sua área, pelo muito estudo e muito conhecimento, nós nos tornaremos, sim, Pai, melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores irmãos, melhores mães, melhores sogras, melhores sogros, melhores avós, melhores filhos. Jesus, melhores servos de Deus. Nossa família é tua. Nossa família é tua, Jesus. E a tua honra, Pai, está vindo sobre as nossas famílias, Pai. Como jamais nós vimos, com tanto ensino, Pai. Porque tudo está indo para o lugar, Jesus. Tudo está sendo consertado, Jesus. Obrigada, Senhor, por cada homem que aqui está assumindo o seu papel de homem. Cada mulher que está assumindo o seu papel de mulher. Obrigada pelos jovens desta igreja, Senhor. Jovens tementes, jovens santos, jovens irrepreensíveis. Jovens que não aplaudem o que o mundo aplaude, Jesus. Jovens que não curtem fornicação. Jovens que não aplaudem sexo ilícito, drogas, bebidas, baladas onde o diabo está ali reinando. Jovens que fogem da impureza. Jovens que abrem os seus lábios para dizer:
Eu não compactuo com o pecado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por aqueles que se posicionam. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está levantando uma geração que não tem medo. Uma geração que verdadeiramente, Jesus, é reformadora. Reformadora. Jesus usa cada um aqui, Pai, levantando a bandeira da verdade, porque hão de conhecer a verdade vai libertar, Jesus. Nós aplaudimos a verdade, nós curtimos a verdade, nós vibramos com santidade, Senhor, mas nós abominamos aquilo que o Senhor abomina, Pai. Por isso as nossas casas, Pai, são lares doces. Doces, Pai. Na nossa casa não há amargor. Nós não geramos filhos para corrupção, Pai. Nós não geramos filhos para o mundo, Pai. Os nossos filhos são para o Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. A nossa casa é bendita. As portas ao derrotado que veio para matar, roubar e destruir estão fechadas. Nosso lar é santo. Nosso lar é intocável. Nosso lar é sólido. Nosso lar é firme. Nosso lar é seguro. Nosso lar é delicioso. É doce lar. Para a glória de Deus. Amém.